Bom, depois de um longo tempo, eu volto a conversar com vocês e não sobre aula, mas para mostrar como foi impressionante os resultados que a gente teve nesse ano de 2019, com o trabalho que eu, praticamente só com a ajuda dos próprios alunos, mas claro, com a ajuda dos institucionais muito importantes, do Instituto Federal do Sul de Minas, da UENG, apesar de ser atrapalhadas, da Prefeitura Municipal de Muzambinho, de outras prefeituras parceiras, que inclui Nova Resende, Juruáia, São Pedro da União, Monte Belo, Cabo Verde, Itamogi, e de vários pais de alunos, de empresários como Claudinei do Verde Grão, mas o trabalho prático praticamente eu fiz sozinho com a ajuda dos alunos, que incluiu desde a concepção teórico-metodológica do Podemos, da filosofia do que é o Podemos, passando pela elaboração de materiais, criação de plataforma virtual, que eu financio do meu bolso, tive um mês de patrocínio, mas tudo bem, inscrição em Olimpíadas, ministro as aulas, gravo as aulas, publico as aulas no YouTube, edito material, traduzo questões, faço os certificados. Tem gente que está esperando certificado há 2 anos e não recebeu ainda. Faço o certificado, faço a matrícula, faço a ficha de inscrição. Quer dizer, eu faço praticamente todo o serviço administrativo. Isso precisava não ser só eu fazer. Eu preciso de parceiros. Dando aula na licenciatura da UENG, eu fui professor de prática de ensino na licenciatura da UENG. Inclusive uma aluna me criticou por ter falado do Podemos. Eu deveria ter engajado todos eles no Podemos, mas lá eu fracassei, não consegui engajar as pessoas a participar do Podemos, a me ajudar no Podemos. Esse ano o sucesso foi impressionante. Eu consegui que os alunos mais próximos de mim tivessem medalha de ouro e fossem convocados a participar da Olimpíada Brasileira de Matemática. Ano passado eu me jubilava de alegria de um aluno meu ter sido chamado para a OBM, ele foi medalhista de prata, não tive nenhum ouro ano passado. E já achava que o meu trabalho estava muito bom. Esse ano eu consegui criar uma comunidade de práticas onde a gente teve dezenas de medalhas em várias Olimpíadas, de forma que perdeu a conta. Teve um menino que foi medalhista de ouro na Olimpíada Mineira de Matemática, uma escola pública. A gente teve, esse mesmo menino foi medalhista no BMEP, foi medalhista na Olimpíada de Matemática no Unicamp. A gente levou ele num campeonato de jogos matemáticos, jogos de tabuleiro. Ele foi medalhista de ouro. Também tirou 2 bronzes em algumas Olimpíadas, mas as Olimpíadas que ele tirou bronze são Olimpíadas menores, com menos participantes, onde que não tem uma competição tão grande e acaba ficando mais elitizado, então isso favoreceu. É impressionante, totalmente impressionante os resultados que Podemos obter esse ano. A gente conseguiu 5 medalhas de ouro. 5. De todos os 5 alunos que participam ativamente junto comigo. 4 alunos são no 9º ano e um do 7º. Esse do 7º acompanha os outros. 3 são de Muzambinho. Incrível que a cidade referência nossa era Juruáia. Juruáia, que eu vivendo lá pedindo, Marinho, manda os alunos virem fazer aula comigo. Eles são resistentes. A cidade tem mais resistência para participar, mas tem muita participação também de Juruáia. Talvez seja a 3ª ou a 4ª cidade mais participativa no Podemos. Mesmo assim, resistente à participação. Eu achei que a gente nunca chegaria nos pés de Juruáia. Juruáia, 5 medalhas de ouro. 5 medalhas de ouro. Uma cidade de 8 mil habitantes. 82 medalhas Juruáia tem.
Moçambique, quando eu comecei, tinha 2 medalhas de ouro. Uma era recente, era daquele ano, um aluno foi fazer o pique comigo. E Juruá já tinha 5. Esse ano, Moçambique tem 6 medalhas. Juruá continua com 5. A gente passou Juruá. Isso com os alunos que me escutam, que estão aqui, que estão junto comigo. O sucesso é impressionante, que esses alunos criaram autonomia de estudo através de uma comunidade de práticas, de gente boa. Tudo aluno pobre, não tem ninguém rico, tudo aluno pobre. Tudo de graça, ninguém paga nada. E essas pessoas, elas trocam ideias entre si e desenvolvem a autonomia e a criatividade. Eu falo sempre que são 2 pontos chaves. Eu dou as minhas aulas expositivas, tem várias aí no YouTube. Tenho milhares de horas para publicar, porque todas as aulas do Podemos são gravadas. E quando eu falo que o trabalho faz a diferença, é que eu botava esses meninos para estudar. Por que eles iam bem? Porque eu elaborava provas, eles tinham que fazer e tirar nota. E porque eu ensinava como eles estudarem sozinhos. E só ensinava matemática. E hoje lá em Belo Horizonte, um dos meus alunos, o Felipe, foi receber medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Ciências. Uma prova que eu não saberia fazer, porque eu não domino física, química nem biologia. No BFEP eu consegui fazer a preparação dos alunos do 9º ano da primeira fase. Eu dediquei realmente, inclusive corporalmente, com o meu cansaço, com o meu tempo, para ajudar esses alunos a chegar nesse nível. Financeiramente, se vocês olharem, olhem meus dentes. Tem gente que pergunta se é dente de ouro. Não, isso é porque eu tenho bruxismo e quebrou as próteses. Fizeram orçamentos de 13 mil reais para corrigir os problemas que eu tenho na minha boca. Eu não tenho patrimônio, não tenho nada, absolutamente nada, entendeu? Nem esse computador que eu estou usando é meu, entendeu? Eu tenho gato, que custa caro. E não é um gato persa, um gato angorá, é gato vira-lata que eu salvei da rua, às vezes até mesmo da morte. E inclusive alguns acabaram sofrendo porque eu passei dificuldade com eles. Eu tenho cachorro também, eu tenho mais gato. Tem 9 bichinhos aqui, não tem condição de ter mais. Cheguei a ter mais de 20 e eles sofreram junto com a época que eu passei. Não, muita gente pergunta, por que você faz isso, Otávio? E eu não sei. Não sei. Eu acho que é um dever ético, mas eu só sei que funciona. Eu acho que isso dá significado para a vida. Isso dá sentido. Isso faz valer a pena. E eu sinto que fazer isso é o meu dever ético de profissional. Entendeu? Isso talvez seja até uma forma de disseminar determinadas coisas. Um dos meus alunos, que não é mérito meu, porque ele estuda sozinho, pobre. O pai dele tem alguns problemas que impediram de continuar trabalhando. Não sei a situação, porque não entro em detalhes. E agora ele vai fazer medicina. Uma pessoa que conhece a pobreza e que tem bondade na alma vai fazer medicina e vai poder mudar não só a vida da família dele, mas da comunidade que ele está inserido. E isso me faz lembrar a doutora Robênia. Você percebe, uma menina que foi pobre, idealista, e estudou, foi para frente, gambou-se para a Uni, ia de carona, e hoje ela é uma médica que tem comprometimento com a profissão da saúde. Ela podia muito bem ficar quietinha lá, ganhando 20, 30 mil reais, mas ela veio criar um curso para capacitar os agentes comunitários de saúde aqui em Moçambique. O Podemos funciona. A gente tem problemas.
muitos. Incrivelmente, eu fui um adversário feroz do prefeito atual Esquilo, mas eu tenho um apoio total, integral, é praticamente restrito o apoio que a Secretaria Municipal de Educação do governo dele dá para mim. O que a Simone faz pela educação de Muzambinho me deixa numa situação complicada politicamente, porque eu vou ser candidato a vereador, eu preciso ser candidato a vereador, só que não vou poder apoiar nenhum candidato a prefeito, porque eu não quero prejudicar a continuidade do meu trabalho com essas crianças. Eu dou aula de graça para as crianças do 4º e 5º ano. Ano que vem eu vou pegar alunos do 3º e 4º ano numa turma nova, para trabalhar mais. Então eu estou pegando essas crianças do 4º e 5º ano para a gente ter mais medalha. Eu falo, eu quero que o Muzambinho seja o Caldas Alves do Sudeste. E os resultados são impressionantes. São impressionantes. É absolutamente incrível. O Thiago Labanca foi medalhista de ouro no EMU. Ano passado, eu treinei horas e horas e horas e horas e horas e horas e horas. Quando fui ver o resultado do nível alfa, que é o nível mais elementar, 5 medalhas, todas do Colégio Etapa, todas do Colégio Etapa, e o sobrenome dos 5 orientais. Esse ano, o Thiago Labanca foi o primeiro aluno de escola pública dos últimos 5 anos a ganhar medalha de ouro no EMU, concorrendo em pé de igualdade com a escola particular. Ele foi medalha de ouro na Olimpíada Mineira de Matemática. E ele foi de novo medalha na UBMEP. Mas não só ele, um menino, um amigo dele, colega dele de classe, chamado Felipe, que não tinha a mesma facilidade que ele, que não sabia nada de matemática, além do que estava ensinado na escola. Foi medalha de ouro na UBMEP. Ele não conseguia. A primeira UBMEP que ele fez no ano passado, o resultado dele foi... Acho que ele nem foi para a segunda fase. Esse ano ele foi o ouro. Então, essas ações... eu não posso esquecer de falar do Bruno Fuentes, que viu o Thiago Labanca, um exemplo, e começou a grudar no Thiago. E a mãe do Bruno publicando. O menino ganhou 7 medalhas esse ano. Crianças de 9 anos, de 8 acho que não tem, de 10 anos, discutindo em alto nível questões de matemática, de pensamento geométrico, de pensamento algébrico. E não está funcionando. Então, eu preciso muito, muito, muito da continuidade do apoio que eu tenho de vocês. Tem problemas. Um maior problema é que eu chamei todas as cidades para participar. Em cada cidade tinha 20, 30, 10, 15, Nova Resende, 300 interessados. E era a prefeitura que mais ajudava, isso é histórico, é tradicional. Começou lá no governo do Ronei, uma visão muito moderna de como administrar. A atual administração, vocês vão ver os vídeos que eu fiz, fez um monte de coisa absurda, entendeu? Que prejudica, que tira a chance e a esperança dessas crianças. E em lugar de reconhecer que está errado, o secretário de Educação ainda me afronta, publica uma nota. Um secretário de Educação que a princípio eu achei que era bem intencionado e hoje eu acho que é nocivo para o município de Nova Resende. Ele prejudica as crianças, porque ele não consegue entender que o Podemos não é só um projeto para ensinar matemática, como ensinar xadrez, ou capoeira, ou violão, ou dança, ou futebol. É um projeto que está ensinando uma matéria que o nosso sistema, que é capitalista, considera importante, que ajuda a desenvolver o raciocínio e que vai fazer a pessoa ter possibilidade de ser boa em tudo. Não é para a Olimpíada, é para a vida, é para a cidadania, é essencial. E os alunos de Nova Resende querendo ir.
e só criando empecilhos. E o secretário de Educação fala, não, vamos criar um cursinho aqui em Nova Resende. Quer dizer, a mentalidade da pessoa de falar que não vai arrumar condição para fazer um cursinho com todas as matérias em Nova Resende, você vê que a pessoa não tem a mínima noção do que está falando, entendeu? Eu estou querendo criar um polo para que Muzamim vire Cocal dos Alves, que é um exemplo internacional do Sudeste. E o cara quer montar um cursinho lá na cidade dele e compara. Vocês conseguem entender? O cara é secretário de Educação. Eu não estou adjetivando, não falar que calúnia, eu não fiz calúnia nenhuma, entendeu? É um funcionário público que não podia ser. A gente tem problemas na estrutura, que num certo ciúmes que eu gero em alguns colegas que acabam vetando os alunos. A gente tem problemas com o jeito que os alunos vão para o Instituto Federal e eles não estão acostumados no estado a estudar tanto. Então, eles têm muito tempo para ficar junto comigo, estudar o que eu oriento, de matérias básicas. Aí eles vão para o IF, e lá no IF eles têm uma quantidade de matérias muito grande, inclusive matérias técnicas. Eles não querem saber das matérias técnicas, porque a matéria técnica, o curso técnico, era para ser destinado para aquela pessoa pobre, sem qualificação, que não sabe fazer absolutamente nada, e a gente vai dar uma condição de mudança de vida. O curso técnico não é para aquele cara que depois vai fazer um curso superior, mas os IF no Brasil, que é uma intenção muito boa, acabaram virando isso. O curso de informática, principalmente, esse ano, 31% do curso de informática dos alunos aprovados são alunos do Podemos, com 90 vagas. Ano passado foi 33, com 60 vagas. Então, esse ano, eu tenho 17 alunos engajados do Podemos que vão entrar no curso de informática. Então, o curso de informática do IF é para onde que eu estou mandando meus alunos. Só que eles chegam lá, eles têm um monte de matéria técnica. E o horário deles, eu não estou criticando, entendeu? Mas o horário deles é um horário que dificulta eles fazerem outras coisas. Eles têm uma excessiva quantidade de trabalho. As aulas deles começam às 7 horas. Eles têm 55 minutos de aula, que é um negócio absolutamente contraproducente. Tem 4 aulas de manhã, depois 2 horas de almoço, 4 aulas à tarde, várias janelas. Eu olhei a grade horária deles, eles têm 34 aulas por semana, incluindo educação física. 34 aulas por semana. O colégio da Polícia Militar tem 35 e os alunos saem todo dia meio-dia 35. Entendeu? Então a gente vê que a própria estrutura do IF, que eu não tenho nada com isso, eles têm autonomia pedagógica que eu respeito, mas eu já disse pro diretor, para vários professores, vocês precisam repensar isso. Estou mandando meus alunos para lá e todos entram no IF, dá uma caidinha. Entendeu? Eles perdem um pouquinho a qualidade. A gente está pensando em estratégia para mudar. Esse ano aconteceu uma coisa ótima. Os alunos não vão ter aula na quarta e na sexta à tarde. Sexta à tarde já não tinham aula, mas ano que vem não vão ter aula nem sexta nem quarta. Seria o ideal eles arrumarem isso melhor, mas tudo bem. O fato de eles terem mais tempo livre, por uma quarta-feira livre, no meio da semana, eu consigo encaixar um horário para atender esses alunos, eu acho que eu vou conseguir superar essas dificuldades que eu tenho. Que esses alunos estão há 4 anos comigo. Tem aluno que estava desde o 6º ano comigo até agora, e eu entrego para o IF, o aluno entra no IF e... Entendeu? O resultado cai. E não é pelo... é porque a escola é seletiva. Sim, isso é verdade. Ensino médio, as escolas são seletivas. A maioria. Tem muita escola seletiva. Tem poucas escolas seletivas no fundamental e muitas escolas seletivas no ensino médio. Você tem escola de aplicação do Recife, que a nota de corte no BMEP é 19. Então, é muito mais difícil no IF ganhar uma medalha, porque estão concorrendo, tem com gente que estudou a vida inteira em escola particular e depois prestou a prova para entrar na escola do Exército no primeiro ano do ensino médio. Então, não sei se vocês conseguem entender. Além disso, tem menos medalhas no ensino médio. Entendeu? Então, ser premiado no ensino médio é muito mais difícil. Porém, essa é uma idade onde eles poderiam estar desenvolvendo muito o conteúdo deles. Os meus alunos, eles
esse menino mesmo, Felipe, Thiago, ele sabe matéria do ensino médio inteiro. Ele está no 9º ano. Ele me pergunta sobre integral, sobre derivada, dominando o conceito, coisas que eu via que os alunos de licenciatura da UENG não conseguiam saber, não dominavam os conceitos. E eu cheguei a levar algum dia os alunos para lá, para ver se eu conseguia sensibilizar os meus alunos da UENG. Mas não teve jeito, não teve jeito. A UENG realmente, a forma que eles administram lá é incompatível com uma universidade, entendeu? Não é um negócio muito triste, entendeu? É incompatível, é difícil. A UENG ajudou, porque de certa forma me deu alguns espaços, mas é complicado. E eu converso com o diretor, não tem muita... É um cara experiente, diretor do campus, é um cara experiente, é um cara que fez mestrado, CAP7, fez doutorado em História na Unesp, mesma universidade que a Unesp. É um cara inteligente, entendeu? Só que não entende patavinas de administração pública. E liga na pró-reitoria, liga na procuradoria, e parece que a procuradoria e a pró-reitoria da UENG, lá em Belo Horizonte, também não entendem nada, porque é uma anarquia, nossa senhora, é difícil demais. E a forma que eles conduziam o curso foi desastroso, eu não consegui engajá-los. Eu preciso do engajamento de pessoas no Podemos. Não estou pedindo dinheiro, não tenho coragem, entendeu? Eu tiro de mim, mas eu não tenho coragem de pegar dinheiro das pessoas. E isso é verdadeiro e faz parte da minha história. Claro que eu estou aqui para comemorar o sucesso. 5 medalhas de ouro no BMEP de alunos do Podemos. Alunos muito frequentes. As maiores notas do Instituto Federal do Sul de Minas no vestibular. Os 3 alunos que gabaritaram em matemática, alunos do Podemos. 60% dos alunos que erraram uma questão, alunos muito frequentes nas aulas do Podemos. O 4º e 5º colocado, aluno do Podemos. Podemos não é um curso que atende um monte de gente, atende um número muito restrito de alunos, e são poucos que estão aqui. A gente ganhou medalha, um monte de medalha, na Tubarão de Matemática, a gente teve prata, da Pablini, na Olimpíada Mineira de Matemática, teve tanta medalha que o Bruno Fuentes ganhou medalha na Olimpíada Mineira de Matemática, e foi por isso que ele foi para a UBM. Foram 3 alunos meus fazer para a UBM e outros 3 não foram, porque não conseguiram chegar a informação até eles. E depois vou contar por quê. E o resultado é impressionante. Apesar disso, a Prefeitura de Nova Resende não consegue enxergar o óbvio do que está acontecendo. E nega condução para alunos que querem estudar. A sorte é que eu fui aprovado no concurso público, eu vou trabalhar em Nova Resende. Pensa bem, vou trabalhar para ganhar R$2.000, supervisor pedagógico. Eles vão me mandar para trabalhar lá num distrito chamado Petúnia. Mas pelo menos eu sendo funcionário da escola, eu vou poder estar em contato com esses alunos e usar os espaços públicos que a lei me permite, como funcionário da escola, e ensinar os alunos lá em Nova Resende. Então, apesar porque do jeito que o prefeito está conduzindo em Nova Resende, eu acho impossível. É mais fácil ganhar na loteria daqui a pouco do que ele ser reeleito se não mudar essas posturas. Mas a comunidade de Nova Resende não vai ficar sem a minha ajuda. E eu vou fazer transformação em Nova Resende também. E quando eu falo que Muzambinho vai ser o Cocal dos Altos do Sudeste, eu tô falando a grande Muzambinho. Porque eu considero como parte nossa aqui Nova Resende, Cabo Verde, Juruáia, São Pedro União, Itamogi, Boteiros. Eles estão todos juntos numa comunidade de práticas, agregando gente muito boa. O Henrique, que é, sei lá, da onde, Curitiba, Uberlândia, porque muda.
veio aqui nas férias, ficou 2 semanas, fez o curso de férias, voltou no meio do ano, foi professor, deu aula, hoje ele está fazendo matemática na Unicamp. Então, e não é meu aluno, mas é uma outra pessoa humilde que vai ser professor e vai transformar a vida das pessoas, porque conhece a realidade. Então, Podemos é um sucesso. Eu, lógico, tenho que deixar a satisfação de que é nítido que eu preciso de mais gente que trabalhe voluntariamente no Podemos. Preciso de pessoas que tenham capacidade técnica e que possam doar o seu tempo, que possam trabalhar de graça. As pessoas mais capazes que eu vejo hoje de fazer isso são os meus próprios alunos, só que eu quero que eles estudem mais. Eu vou botar eles para dar algumas aulas, mas essas aulas que eles vão dar vai ser para eles aprenderem mais, entendeu? E estudar junto com os colegas. Eu precisava de gente voluntária para, por exemplo, emitir esse certificado, fazer trabalho de secretaria, entendeu? Eu pago do meu bolso, eu não tenho condições de continuar fazendo isso. E eu preciso de gente que dê continuidade na minha ausência. Aconteceu o episódio, é público, e eu posso falar, porque quando a gente está com a consciência, não a consciência, é público, né? No dia 26 de outubro, eu fui surpreendido com mandado de prisão. Um mandado de prisão expedido por um juiz de direito da comarca de Mococa, São Paulo, onde eu atuei. E por quê? Eu fui condenado à prisão, considerado revel por ter cometido crime de injúria. O que é injúria? Injúria é xingar alguém, entendeu? Você xingar, ô Bocó, é injúria. E o crime eu teria cometido mandando um e-mail pro tribunal. Acontece que foi um processo completamente absurdo, entendeu? Ninguém é preso por injúria. Ninguém é preso por injúria, entendeu? É mais grave se você tem o IP amarelo no fundo da tua casa, você cortou lá, é crime, entendeu? É um crime mais grave, isso na legislação brasileira. Eu fui preso por criticar um funcionário público que eu acho ruim. Então eu fui preso, isso é nítido público. Isso, as pessoas, eu sempre fui encrenqueiro, eu já fui demitido do serviço público por arrumar encrenca, por buscar a coisa certa, eu fui vereador, me meti em encrenca, mas eu acho que eu consigo esses bons resultados exatamente porque eu sou assim. Eu lembro do Rubem Alves, numa crônica, dizendo que ele sente uma pessoa que está indo ao contrário da multidão, enquanto a multidão vem no sentido, ele está indo no sentido contrário. Eu arrumei um monte de encrenca porque eu estava fazendo a coisa certa. E olha, eu estou conseguindo. E eu estou conseguindo com os meus adversários apoiando as minhas atitudes. Os antigos adversários, porque falam, o que esse cara está fazendo está certo. Está ajudando as pessoas. Um amigo, esse amigo, falou, quem dá um valor para uma criança igual você dá, tendo a estatura intelectual que você tem? Eu passei em primeiro lugar no concurso com 250 mil candidatos, mas em lugar de estar tirando meu tempo para ganhar dinheiro, eu estou tirando meu tempo para cuidar das crianças. A prisão é completamente absurda, eu não posso comentar muito a pedido dos advogados, da estratégia de defesa, mas foi muito sofrido, foi duro, eu tive perdas financeiras, salariais, morais. Pensa uma pessoa que eu fiquei 46 dias passando por 4 presídios, e para quem pensa que quem tem curso superior vai ficar numa cela gostosinha separada, isso é mera ficção, entendeu? Eu fiquei preso no meio dos outros presos, todo mundo gente pobre, gente simples, muita gente querendo mudar de vida, muita gente cheia de humanidade. Eu cheguei lá, em Mococa, eu tentei subir na terceirinha, porque a cama tem três andares, eu não consegui, eles viram, trocaram de lugar, me deram uma cama no primeiro lugar, pegaram
uma coberta que estava sobrando, enrolaram meu colchão, costuraram, montaram um travesseiro para mim, me deram comida, tal, e cuidaram de mim, entendeu? Falando, você é primário, vou me ensinar você aqui, entendeu? Então, cheio de humanidade, muito mais humanidade do que às vezes um juiz playboy que só virou juiz porque queria o salário. Por isso que eu me emociono quando eu vejo que o Júlio vai ser médico, porque ele vai ser um médico que conhece a pobreza. Talvez quem é rico, o sistema capitalista não funciona. Eu não tô, e eles vão me chamar de comunista, mas o que não é comunismo. Uma pessoa que nunca viu a pobreza, como é que pode entender um pobre? Tanta gente presa por crimes absurdos. Mas o meu caso não foi aleatório. Eles queriam me prender já faz 10 anos. Vocês vão achar na internet gente tentando me prender. Já fui espancado na rua, entendeu? Porque eu piso na ferida de quem está fazendo coisa errada. A prisão foi injusta. Já está em processo de ser anulada. Ela vai ser anulada. Porque ela é totalmente ilegal. Não existe a menor possibilidade dessa prisão se manter. Entendeu? Só que a gente não faz justiça no Brasil de um dia para o outro. Então, a ficha continua suja, né? Eu estou, inclusive, cumprindo o chamado regime aberto até o dia 24 de dezembro. Depois, eu estou em prisão domiciliar, praticamente. Eu só posso ir trabalhar. Claro, eu posso fazer coisas relacionadas ao trabalho, eu posso dar aula de Podemos, porque é relacionado ao trabalho, entendeu? Eu posso ir numa reunião da Secretaria de Educação, porque faz parte do meu trabalho, eu posso trabalhar, eu estou autorizado a trabalhar, mas eu sempre só trabalhei também. Mas assim, eu não arrisco sair da minha casa para ir no bar, tomar um refrigerante, porque eu cumpro a regra, sempre cumpri. E fui preso. E o Podemos ficou... a prisão é absurda. Só que eu não saio de cabeça baixa, porque todo mundo me abraçou. Todo mundo me deu carinho, atenção, admiração, respeito. Você imagina uma pessoa presa e no dia que sai, vem 5 alunos da minha casa me dar uma camiseta com o nome deles, feita com estampa matemática. Eu devia estar com a camiseta deles, que eles fizeram. Me deram uma cesta de chocolate. Vieram me abraçar, vieram acompanhar dos pais, indignados com a prisão. Quem sai da prisão assim? Eu não sou o Nelson Mandela, eu não sou o Lula. Vocês podem não gostar do Lula, mas ele foi presidente. Eu não sou uma personalidade, eu sou um professor de matemática. E as pessoas param na rua, o carro, para me dar razão. Eu fui na Câmara Municipal, os vereadores da situação e da oposição. No intervalo da minha aula, eu estava no meu trabalho, não estava cumprindo o regime aberto, porque eu cumpro a regra, eu não concordo. Os vereadores da oposição e da situação sendo solidários. Eu já tinha o preparo psicológico para um dia poder ser pego nessa fria, na cadeia, sabe? Eu já estava preparado psicológico. Só que é muito mais sofrido do que vocês podem imaginar. Eu posso garantir que se a pessoa que você mais ama está lá dentro, ela está sofrendo mais que você que está aqui fora. É muito dolorido. Eu acho que a pessoa que eu mais amo no mundo, se estivesse presa, o meu sofrimento não seria tão grande quanto eu estava lá, achando que todo dia ia ser solto. Eu fui condenado por injúria a 2 meses. Consideraram que eu tenho má conduta, uma pessoa altamente premiada. Era para ser em 10 dias, mas ficaram me mudando de presídio. Eu passei por 4 presídios. Ninguém me machucou, isso não existe no sistema prisional brasileiro. Ninguém me estuprou, ninguém encostou a mão em mim, entendeu? Aliás, eu cheguei muito mais carregado de humanidade, porque tem muito mais bandido aqui fora e nos meios que eu circulei do que lá. Que tem bandido, obviamente. Eu fiquei 46 dias e o Podemos ficou abandonado. Ninguém, não tinha absolutamente ninguém cuidando do Podemos.
E saindo resultado, saindo resultado, saindo resultado. Tinha uma reunião com o prefeito de Nova Resende, ia dar certo, porque os pais estavam engajados. Mas eu já tinha feito uma agenda de aulas. E eu não queria, eu queria descansar, eu estava exausto. O meu corpo estava exausto, a minha mente estava exausta. Eu fiz uma agenda, fiz uma reunião em São Pedro da União, fiz uma reunião em Campo Verde. E na cadeia, o que eu mais pensava era: será que essas pessoas vão continuar tendo aulas depois comigo? As crianças que nunca me viram, o pai vai deixar, vai dar aula com um cara que esteve lá preso. Pelo preconceito que tem contra as pessoas que são egressas do sistema prisional. Engraçado, eu tô sendo... Não teve isso. Todo mundo quer participar. Porque foi abençoado de estar saindo resultados, saindo resultados, saindo resultado. E os melhores resultados da história de Moçambique. E eu não vi eles. Eu não vi. Eu estava preso. Eu não sabia de nada que estava acontecendo. Não chegava nenhuma notícia. Um amigo meu, colega, morreu. Eu fiquei sabendo agora no dia 10 que eu saí. Dia 10, aniversário da minha mãe. Dia da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu fui solto. Depois de uma absurda violação de direitos humanos. Mas Podemos ficou abandonado. 6 alunos da região classificados para o OBM. Um recorde. 3 de Moçambique. O Thiago Labanca, Felipe, que está hoje lá em Belo Horizonte, na Assembleia, recebendo uma medalha de ouro. 2 medalhas de ouro ele recebeu quando eu estava na cadeia. Incrível isso. Incrível. E o Bruno Fuentes. Os 3 foram fazer a OBM. Eu nunca na vida passou pela minha cabeça que o Bruno Fuentes pudesse ser medalhista de ouro do BMEP. Eu vi que ele era bom. Eu percebi. Há 2 anos esse menino é bom. Mas eu não sabia que ia chegar tão alto. Ele fez a OBM. E eu não pude preparar porque um juiz me botou na cadeia contra a lei. Eu não pude preparar eles. Eles foram fazer a OBM, senão a gente teria outro resultado. E essa chance nunca mais na vida volta. Porque o Thiago está no 9º ano, o Felipe também. E eles concorreram com alunos do 8º. O Bruno está no 7º. E ele concorre com o aluno do 6º. Eles só vão ter essa vantagem, o Thiago e o Felipe daqui a 3 anos e o Bruno daqui a 2 anos. E será que até lá eles vão manter o entusiasmo? O entusiasmo que às vezes eu cobro do Otávio, que perdeu. O Otávio falou que se apaixonou pela química. Otávio Barbosa, que 7, 8 medalhas. Mas eu falei, você pode apaixonar pela química e pela matemática também. O importante do Podemos não é isso. E prejudicou um pouco o Podemos. Sim, eu não pude ajudar os alunos. Eu não pude dar o curso de preparação do Instituto Federal. Mesmo assim, eu tive 31% de aprovados no curso mais concorrido do Instituto. Eu não dei aula. Eu tinha um curso já marcado. Tem lá no meu Facebook publicado. Vai ter curso? Não teve. Eu ia fazer uma preparação para o vestibular seriado. De Lavras e Viçosa. Não teve. Vocês acreditam que eu perdi a posse em um concurso público? Eu tomei posse no concurso público. E não consegui entrar em exercício. Porque eu estava preso. E eu fui demitido da UENG. De uma forma totalmente atrapalhada. Porque o coordenador é uma pessoa que... Não vou falar aqui, porque senão é outro processo de injúria. Mas é uma pessoa que não tem condições de ser coordenador de um curso. Ele, no mesmo dia que ele viu que eu estava preso, ele já começou a fazer procedimento para me dispensar. Sem seguir a lei. Eu podia sair 3 dias depois. Ia voltar lá para o UENG e não ia conseguir. Só que na UENG não tem lei. Eles fazem o que eles querem. Entendeu? A UENG é uma anarquia. Desculpa falar juridicamente. Eu ando conversando com alguns colegas de lá, porque tinha que ter uma providência. Se fosse o MEC, não autorizava acontecer o que aconteceu. O que o coordenador fez é inominável. E é totalmente antiético. E é totalmente absurdo. E eu criticá-lo não é antiético. Eu perdi o cargo da UENG. Só que eu perdi o cargo da UENG dia 12 de novembro. E dia 19 de novembro já ia me exonerar porque eu ia assumir um outro cargo público. Então, eu já estava em vias de exoneração, não ia continuar. Eu perdi uma semana antes, só que eu não assumi outro cargo público.
e eu tenho 40% consignado. E eu perdi minhas extensões em outubro. Ou seja, meu salário vai cair para 1/5 do que era, fruto dessa prisão. E não é a primeira vez que eu caio. Eu sofri demissões. Eu fui barrado pela lei da ficha limpa porque eu tinha sido demitido do serviço público. E tudo isso fazendo a coisa certa. Só que dessa vez é diferente. Porque dessa vez, além de eu estar fazendo do jeito certo, porque eu acho que eu estou fazendo do jeito certo, os resultados estão aparecendo e são visíveis. Eu fiz um projeto parecido com o Podemos, chamado Projeto Atenas, só que os resultados não eram visíveis, não eram óbvios. Esses resultados que eu estou vendo agora são impactantes e estão transformando a vida das pessoas e as famílias estão vendo. Mas eu preciso de ajuda. E o que é ajuda que eu preciso? Eu preciso que vocês apoiem Podemos. Eu preciso que vocês exijam que as autoridades não façam palhaçada igual a Prefeitura de Nova Resende está fazendo. Porque não tem ninguém que está fazendo a palhaçada que a Prefeitura de Nova Resende está. Porque o secretário de Educação não tinha condição de ser secretário de Educação. Ele não é nem técnico, nem político. Ele não é técnico na educação. E ele não é político. Então não tem o menor sentido dele ocupar o cargo. Ele não tem condições. Entendeu? Eu poderia ser secretário de saúde, porque eu sou político, eu tenho sensibilidade, eu consigo chegar às pessoas, entendeu? Mas, por exemplo, um advogado que não entende nada de política não pode ser secretário de saúde, por mais que ele seja bom advogado, entendeu? A pessoa pode ocupar um cargo desse se ela tiver uma sensibilidade humana. E Nova Resende teve um secretário de educação que não era formado, mas era uma pessoa que tinha sido vereador, presidente da Câmara, que tinha sensibilidade humana, que sabia, entendia a realidade, entendeu? Agora pegaram um cara formado em outra área, que não entende nada de nada, que não fala nada com nada, que não tem noção da realidade que é a educação, não tem noção nenhuma, entendeu? Nenhuma! Eu não vou falar nem da outra moça, porque a outra moça é uma unanimidade, entendeu? E quando eu falo a frase do Nelson Rodrigues de que toda unanimidade é burra, nesse caso, isso é... não tem um que defende. Não adianta você criticar ela, é chutar um defunto, entendeu? Só fake, provavelmente criado por 2 ou 3 pessoas que vêm me atacar dessa questão. E nessa questão da minha cadeia, eu fui aplaudido. E uma menininha, sabe aquelas menininhas, que já foi minha amiguinha, queria aparecer. Eles querem aparecer, eles querem ser contra. Eles pensam que eles são de esquerda, entendeu? E eles pensam que eles são, sabe aquela esquerda. Igual tem uma moça aí que eles falam muito, chamada Patrícia Leles, ela era da extrema direita, agora ela diz que é extrema esquerda. Então é esse pessoal que só quer ser só do contra. Essa menininha foi me atacar. Ela apanhou igual cachorro magro. Porque eu acho que cachorro não tem que apanhar. Ela foi buscar a lã e saiu tosqueada. Porque ela foi me criticar a minha prisão. Foram mais de 30 me defender. E coisa que eu nunca tinha visto na vida acontecer. Porque quando eu me metia nas encrencas, defendendo meus posicionamentos políticos, eu chamava os caras, você é do meu partido, vai lá me defender. As pessoas aqui, se fode aí no Facebook. Mas eu fui defender, porque as pessoas se sensibilizaram, que viram o que aconteceu. Mas a mensagem é a seguinte, o que Podemos precisa? De dinheiro, só que não aceito dinheiro de aluno. Não aceito. Talvez de um aluno que... De alguns até pode aceitar, que já estão há muito tempo participando das coisas e já tem resultado, desde que seja muito pouco e só para custear o que está fazendo com ele, entendeu? Não para meu bolso, eu não quero nada. Eu não tenho nada, eu quero casar, eu quero ter filho, mas isso eu espero, entendeu? E isso é autêntico, porque é o que eu faço da minha vida, não é falso, é o que eu sou. E por isso, aí está a minha força, entendeu? Na autenticidade, na realidade da coisa. Mas eu preciso de estrutura para funcionar o
Podemos. Eu preciso de pessoas que se voluntariem a fazer parte de uma equipe, a dar aulas de graça para essas crianças, seguindo a metodologia que eu criei. Pessoas que falem, eu te ajudo a emitir os certificados. Pessoas que arrumem papel, suprimento, gasolina, que dirijam o carro para mim deslocar de uma cidade a outra, que talvez doem gasolina, que paguem o domínio do site, da plataforma, que desenvolva a plataforma Muda. A gente precisa de uma equipe e de gente boa. Eu preciso de alguém para que, se eu for preso igual eu fui, o Podemos não fique abandonado. Eu fui preso, o Podemos parou. Ficou 46 dias sem Podemos e eu pensava todo dia: será que meus meninos estão em Ribeirão Preto? E estavam. E eu preparei o Felipe e o Thiago muito tempo para a OBM. E eles foram para a OBM. E eu pensava assim: o Thiago vai, mas eu acho que o Felipe não. Mas não só eles, o Bruno Fuentes foi. Por que eu não preparei esses meninos mais? Só daqui a 3 ou 2 anos eu vou ter essa chance. E a gente vai fazer isso. E a gente vai conseguir. E Muzambinho vai ser referência em educação para essas pessoas que querem estudar. Infelizmente, o meu trabalho é para quem está afim. Não é um trabalho na sala de aula comum. E esse trabalho na sala de aula comum não funciona, não vai funcionar. Eu sou um professor qualquer. Não consigo fazer na sala de aula comum. Ele é bom professor lá na sala de aula. Eu acho que eu sou. Mas nem tanto. Tem gente que explica melhor que eu. Vocês assistirem os vídeos aí, vocês vão achar. As pessoas não têm muita noção. Agora há pouco um menino estava questionando. Exercício 10, teoria de Pitágoras. Cara, você não explica nada. De onde saiu o X2 aí? Entendeu? Pra quem sabe o que eu tô falando, é uma comédia. O cara pega o 10º exercício da lista sobre o teorema de Pitágoras, um exercício de aplicação do Enem, e ele queria que eu explicasse o que era o X2. Entendeu? Então, a pessoa não sabe estudar. Agora, não é má maldade. Você tem que ter um método para fazer a pessoa chegar nas coisas. Não é de qualquer jeito que se estuda. Entendeu? Tem um jeito certo de estudar. Eu não sei qual funciona. Estou começando a sentir que algumas ideias minhas funcionam. Mas eu sei o que não funciona. Paulo Freire foi um professor que lá no interior, Paraíba, Piauí, não sei, ele conseguiu em 6 meses alfabetizar 600 operários usando o cotidiano deles. Entende? É uma ação isolada que se repete pelo mundo. Teve um projeto aí para premiar professores. Escreve, Otávio. Não vou escrever. Não escreva. Mas eu preciso de ajuda de mais gente. Eu não quero estar sozinho. Entendeu? Eu quero ter plantado a semente porque eu vou morrer. E eu não quero que as sementes que eu estou plantando morram. Entendeu? Eu vou querer casar, ter filho. Eu não tenho propriedade, não tenho nada. Eu não tenho bem nenhum. E o mesmo juiz que me colocou na cadeia me processou civilmente e conseguiu uma indenização que é mais que eu nem 1 ano. E como não consegue pegar nada de mim, conseguiu pegar um consignado. Eu estou pagando R$400 do meu salário, que ele tira forçosamente e para pagar a dívida para ele, quer dizer, paga para o banco, porque ele já pegou o dinheiro. E agora quer entrar na minha casa para achar alguma coisa minha. Só tem um gato aqui. Entendeu? O gato espero que ele não leve. Entendeu? Porque eu gosto dos gatos. Entendeu? Porque o resto é tudo minha. Eu não tenho nada. Então, eu quero que a semente continue. Então, que esses resultados que a gente teve agora do Podemos sirva de exemplo para que continue. E que existe possibilidade de educação. Mas não do jeito lá na sala de aula, como acontece normalmente na escola. O sucesso está sendo muito grande. E eu trabalho com uma escola pública. Eu faço questão de trabalhar com aquela pessoa que é pobre e pode mudar
a vida. Como eu tenho certeza que o Júlio, sendo médico, quando ele voltar para a pequena cidade de Cabo Verde, que eu espero sinceramente que ele volte, ele possa olhar um outro pobre como ele, que já foi um. E como espero que alguns virem juízes e consigam entender como é que é a humanidade das pessoas. A experiência traumática na cadeia, que foi horrível, também foi carregada de humanidade e do meu dever de continuar de cabeça erguida. Sabe? Eu não tinha notícia de fora, mas eu perguntei, a repercussão tá negativa? Ele falou não. A maior parte das pessoas está ao teu lado, Otávio. O meu advogado falou, Dr. Ilkes. Mas eles acham que vão te calar. Eu fui espancado, não me calaram. Eu fui demitido, não me calaram. Não vão me calar nunca. O guerrilheiro revolucionário, desculpa, guerrilheiro, termo revolucionário Emiliano Zapata, falou que é melhor morrer em pé do que viver de joelhos. Justamente por eu não abrir mão dos meus princípios, que é justamente para esses alunos que eu estou ajudando, eu preciso de mais gente para dar continuidade ao Podemos. Então eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso da ajuda, sabe? E tem muita gente que não gosta de mim. Eu não sou uma pessoa simpática, eu não sou uma pessoa bonita, eu não sou uma pessoa carismática, entendeu? Se fosse, ajudaria muito, sabe? Aquela pessoa que desperta o interesse nos outros pelo carisma, por alguma coisa que a pessoa tem dentro dela, entendeu? Você olha e fala, putz, você enxerga isso, um Ulisses Guimarães, você vê a postura daquele homem, entendeu? Aqui no Zambinho, por exemplo, você vê a liderança carismática, que é o Marco Regis, que é o próprio prefeito Esquilo, só para contrastar o Lula. Eu não tenho, eu sou um cara antipático. Eu tenho um colega, que é professor de matemática, e ele é muito amado pelos alunos, ele é um bom professor, entendeu? Ele é um bom professor, ele é estudioso, ele é humilde. Ele publicou uma selfie assim, da sala de aula, eu prestei atenção que ele teve 13 comentários, 300 curtidas em 24 horas. E eu fui olhar uma selfie minha, tinha acho que um comentário e 7 curtidas. Entende? Eles gostam muito mais daquele professor. Eu não sou assim carismático. É claro que o Bruno Fuentes, que foi medalhista de ouro, eu acho que cometeu uma deselegância de tirar uma foto comigo. Eu quero que você seja no colégio e tirar uma foto comigo. E o professor dele tá lá e ele não chamar o professor também. Eu acho que ele tinha que chamar, porque o professor contribuiu para a formação dele. Se não fosse o professor todo dia lá na sala de aula, dando as boas aulas que dá, porque dá uma boa aula, é um professor que não tem a mesma experiência que eu tenho, nem a mesma formação, mas é um professor que está aprendendo. Ele é muito mais novo que eu. Ele quando ele era um menininho, eu já era professor. Quando ele era uma criança, eu já era professor. Então eu não posso comparar esse tipo de coisa. Então eu não sou carismático. Mas está tendo resultado. A gente está conseguindo. E eu sou pobre. E vocês estão vendo? A casa é do meu pai. Meu pai também era pobre. Foi pobre e construiu isso aqui na luta. Sabe? Só que não era um pobre miserável. A gente sempre teve. Eu sou muito menos pobre do que as pobres almas que compartilhavam a cela comigo. E que tinham um sonho de ter um emprego, de ganhar salário mínimo para poder comer uma pizza, ou tomar um sorvete, ou passear com o filho e com a esposa. A maioria dos sonhos da pessoa são simples. Lógico que tinha gente que queria ter uma biqueira, queria ganhar, participar de crime, ter luxo, mas a maioria, pessoas queriam coisas tão simples que deveriam ser o direito de qualquer cidadão. Mas isso a educação proporciona. E eu acho que eu empoderando de conhecimento essas pessoas, o Felipe, que estava lá hoje lá em Belo Horizonte,
Thiago Labanca, Bruno Fuentes, João Pedro Mazzi, Bruno Figueiredo, que é tímido, que são pessoas simples de escola pública. Essas pessoas possam, no futuro, como o Júlio, ocupar um cargo, que o Júlio provavelmente vai ser médico, eles possam ocupar um cargo de juiz, advogado, e ter um dia visto como funciona a vida. E poder multiplicar. Isso eu acho que é cristianismo, sabe? Isso eu acho que é cristianismo. É atitude, é ação. Eu não abaixar a cabeça, isso é um ato cristão. É um ato ético. É um ato de respeito. E era muito mais fácil eu ficar quieto. Eu estaria dando aula em várias escolas particulares, ganhando bem. Eu tenho um colégio chamado CRA lá em Alfenas que pagava uma fortuna. Eles me deixaram uma semana lá, mano, depois que descobriram que eu era uma encrenca. Eu devia ter chegado lá e falar, ó, eu sou um problema. Eles me deixaram dar uma semana e depois me dispensaram, sem dar muita satisfação. Os alunos eram ricos, então eles devem estar tendo bons professores também. O bom é que eu pude continuar dando aula pra gente pobre. Mas podia estar ganhando muito dinheiro se eu fosse um rapaz moderado, quietinho, entendeu? Eu poderia investir no meu visual, poderia cuidar dos meus dentes, ficar mais bonito, entendeu? Comprar um carrão, aprender a dirigir, eu não sei dirigir. Saber dirigir eu sei, eu acho que sim, né? Mas eu não tenho carta, entendeu? E pago motorista, eu podia ter um carrão, tá aí tentando conhecer alguma garota, eu poderia ter uma vida diferente. Mas não, a minha vida foi praticamente um sacerdócio voluntário. E esse vídeo, ele não é um depoimento. Esse vídeo não é para xingar aquele juiz que me prendeu, que ele vai pagar. Ele vai pagar. Mas eu não posso falar por quê, nem como. Porque senão atrapalha a realização da justiça. Eu preciso fazer do jeito certo. Não vai pagar dentro da lei. Eu não faço nada contra a lei, eu obedeço a lei. Dá para fazer. O Ulisses Guimarães, em 5 de outubro de 88, falou: traidor da Constituição e traidor da pátria. A gente tem que seguir as regras. A gente não precisa concordar com elas, mas tem que seguir as regras. E seguindo as regras, o Brasil tem regras que podem funcionar. Que pode ser estragado por essas bancadas da bala, esse povo aí. Pode destruir sabe, essa direita, esses caras malucos, sem postura, mamãe falei, não sei o que. Sabe, esse pessoal não é civilizado, eles podem destruir a estrutura jurídica que existe no país. Se a lei fosse cumprida, eu nunca ia pra cadeia, nem várias outras pessoas. Mas, bom, não posso falar muito. Mas a gente precisa da ajuda sua para podermos funcionar. A gente precisa da ajuda sua para podermos funcionar. E que fique claro por esse vídeo que sim, fui preso. Não vou falar, errei, paguei. Não, porque não errei. Não fiz nada. Porque não foi só injusto. Foi ilegal. Foi absurdo. Foi uma violação. Os criminosos da história não sou eu. Não é eu. Não é eu. É lá na conjugação. Então, agora, a maior felicidade foi sair da cadeia e decidir, não vou ler o WhatsApp, não vou entrar na internet, não vou ver Facebook, vou olhar primeiro o resultado de todas as Olimpíadas. Olhei e publiquei. Vai lá no meu Facebook ver. Impressionante. Eu fiquei impressionado com a quantidade de medalha e eu vibrava. E eu esperei olhar todos os resultados para depois poder tratar de outros assuntos,
da infinitude de pessoas solidárias e que me abraçaram essa semana e que ficaram do meu lado. E eu não sou Nelson Mandela, eu não sou ninguém, eu não sou nem simpático. Mas a gente precisa de você.